Saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Esperamos que pela graça de Deus tenhamos hoje um sábado abençoado, cheio da presença do Espírito Santo, assim como tivemos uma reunião muito abençoada ontem à noite também. São todos bem-vindos à casa de Deus, porque esta Câmara Municipal de Codó se torna nesse momento a casa de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, abrindo a nossa mente para a compreensão da palavra de Deus. Eu espero que pela graça de Deus todos estejamos unidos no mesmo espírito de adoração a Deus, buscando a sua santidade, buscando a semelhança com Jesus, fortalecendo a nossa esperança da breve volta de Jesus. Vocês estão recebendo, queridos irmãos, um livrinho que está amarelado. Estão recebendo aí este livrinho? Ele está amarelado porque é uma relíquia, é bem antigo isso aí. Isso foi preparado no ano de 1976, 1978, neste período foi preparado este livrinho chamado Duas Sínteses, e ele trata de 2 assuntos. Melquisedeque é o primeiro assunto, e o segundo assunto, os 144 mil. Nós vamos estudar com vocês agora sobre Melquisedeque. Mas antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos orar mais uma vez, pedindo a presença de Deus conosco. Oremos ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença, em adoração, neste dia que é santo. O Senhor escolheu este dia para termos comunhão contigo, para termos intimidade contigo, para aprendermos mais da Tua palavra. Aqui estamos, Pai, eis-nos aqui. Derrama sobre nós o Espírito Santo, falando ao nosso coração através da Tua palavra. Abençoa cada filho e a cada filha que estão aqui. Conforta o coração de todos, ilumina a mente de todos, abençoa a todos, perdoa os pecados que estão sendo confessados, Pai, para que nada faça separação entre nós e as Tuas bênçãos. E agora eu oro também pelos enfermos. Se alguém aqui estiver angustiado, se alguém aqui entre nós estiver deprimido, triste, se alguém aqui estiver com alguma doença física, Pai querido, médico dos médicos, todo-poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, estende a Tua mão sobre esta pessoa, estende a Tua mão sobre este Teu filho, Tua filha, cura-o, levanta-o, restabelece a sua saúde para a Tua honra e glória, Pai. É em nome de Jesus que pedimos destas bênçãos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, pode abrir este livrinho? Melquisedeque é um nome estranho. Raramente, eu já vi pessoas com este nome, mas talvez 1 ou 2 vezes em toda a minha vida. É muito raro você encontrar alguém chamado Melquisedeque, mas existe. Quem foi Melquisedeque? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, nós lemos aqui. Antes de lermos, queremos explicar que todas as funções de Jesus, toda a obra e ministério de Jesus, foram prefigurados no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a profecia e o Novo Testamento é o cumprimento da profecia. Tudo o que Jesus ia fazer foi profetizado. Portanto, queridos, Melquisedeque também é uma profecia daquilo que Jesus Cristo faria um dia. Portanto, vamos ler agora entendendo que Melquisedeque aparece no cenário da Bíblia como uma profecia do ministério sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Melquisedeque não é Jesus, mas Melquisedeque é um símbolo
do ministério sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver por quê. Aqui em Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20, nós lemos: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe Abraão o dízimo de tudo. Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Mas a Bíblia diz que Deus também abençoou Abraão e disse para Abraão: seja você uma bênção, e tua descendência será bendita na terra. Deus abençoou Abraão, mas Deus tinha um representante na terra, que também, simbolizando Jesus, abençoou Abraão, e que recebeu os dízimos de Abraão. Interessante, irmãos. Melquisedeque viveu nos dias de Abraão. Ele era contemporâneo de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaque, de Sara. Isaque teve 2 filhos chamados Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos, e um dos filhos de Jacó foi Levi. E Levi foi escolhido para ser a tribo sacerdotal. Moisés, Arão eram da tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Deus age através dos seus servos na terra, os sacerdotes no Antigo Testamento e os pastores no Novo Testamento, certo? Então Deus agia através dos seus representantes, os sacerdotes. No tempo em que Melquisedeque viveu, ainda não tinha nascido Levi, que era o pai da tribo sacerdotal, porque Melquisedeque viveu nos dias de Abraão, muitos anos antes de existir Isaque, de existir Jacó, e de existirem os 12 filhos de Jacó, e de existir o filho Levi, que é a tribo sacerdotal. Portanto, queridos, Melquisedeque não pertencia à tribo sacerdotal, certo? Não era sacerdote segundo a linhagem e genealogia sacerdotal. Como é que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo? Como é que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão e abençoou Abraão como sacerdote do Deus Altíssimo, se ele não pertencia à tribo sacerdotal, ele não pertencia à genealogia sacerdotal? Melquisedeque foi escolhido para ser sacerdote não por linhagem e genealogia sacerdotal, mas Melquisedeque foi escolhido para ser sacerdote diretamente por ordem divina. Deus escolheu Melquisedeque para ser um símbolo de Jesus. Uma vez, numa classe de teologia, o professor estava explicando sobre a obra de Melquisedeque, mas ele não falou quem era Melquisedeque. E ele terminou a classe e ele não disse quem era Melquisedeque. E eu fiquei curioso. E terminando a classe, o professor saiu da sala e eu saí atrás dele, caminhando pelas calçadas, pelas alamedas ali do antigo IAE, ali em Tapicírica da Serra, em São Paulo. O professor ia caminhando, eu ia atrás. Professor, por favor, quem era Melquisedeque? E ele não parava de caminhar, e eu caminhando atrás, e ele não respondia nada. Eu disse: professor, quem é Melquisedeque? Ele disse: eu não vou falar. Não, mas eu quero saber. Não, eu não vou dizer, porque se eu disser, você não vai acreditar. Não, mas eu quero saber. E como eu insisti demais, ele parou, olhou para mim e disse: Melquisedeque era o Espírito Santo. Eu falei: o Espírito Santo? Não pode ser. Eu não disse que você não ia acreditar? E não acreditei mesmo. Queridos, eu fiquei pensando: como pode um professor de teologia de tantos anos, de tanto renome, profundo conhecedor da Bíblia, falar que Melquisedeque era o Espírito Santo?
Quer dizer que, será que existiu duas encarnações? Porque eu sei que existiu a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não tem dúvida, certo? Jesus é Deus. Antes de ser humano, ele já era o quê? Deus. Ele já existia como Deus. Mas ele encarnou e se tornou um de nós. Mas a Bíblia não fala da encarnação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, mas ele não se tornou homem. E agora o professor disse que o Melquisedeque era o Espírito Santo. E eu então fui pesquisar. E a Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém. E lendo o livro Patriarcas e Profetas, que vocês conhecem, o livro Patriarcas e Profetas, na página 754, estou falando que está aqui no livrinho, lá na página 754 diz assim, que Salém era o antigo nome da cidade de Jerusalém. Antes de se chamar Jerusalém, a cidade se chamava Salém, que quer dizer paz. Quando a Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém, está dizendo que ele era rei de paz. Rei de paz. Agora, queridos, os jebuseus conquistaram Salém. Os jebuseus. E esta fortaleza de Salém, depois de conquistada pelos jebuseus, passou a ser chamada Jebusalém, porque era dos jebuseus, Jebusalém. E que hoje o nome mais comum hoje é Jerusalém. Melquisedeque era um rei conhecido, de uma cidade conhecida. Abraão, quando se encontrou com Melquisedeque, ele não demonstrou nenhuma surpresa. Quem é você? De onde veio você? De onde apareceu? Não. Quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, porque ele veio ao encontro de Abraão, quando Abraão estava voltando da batalha, quando foi libertar o seu sobrinho Ló, que tinha sido preso naquela guerra lá de Sodoma e Gomorra, e então quando ele voltava vitorioso da guerra, trazendo o seu sobrinho de volta, Melquisedeque veio se encontrar com Abraão, e Abraão olhou para Melquisedeque com naturalidade. E Melquisedeque trouxe para ele pão e vinho, para ele e para o seu exército, para os seus homens. Abraão já conhecia Melquisedeque. Abraão já sabia quem ele era. Tanto é que deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão era um fiel dizimista. Há pessoas que não entendem por que nós devemos devolver o dízimo. Mas o dízimo está estabelecido na palavra de Deus desde o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis já está falando do quê? Do santo dízimo, que pertence a Deus, não é nosso. Abraão devolveu o dízimo. Jacó, quando ele fugiu da presença e da ira do seu irmão Esaú, ele parou e dormiu, colocando a cabeça sobre uma pedra e teve um sonho, e viu uma escada ligando o céu e a terra, e quando ele acordou do sonho, ele disse: este lugar é santo, Deus está aqui. E ele fez um voto: se Deus for comigo e me abençoar, de tudo o que eu ganhar, eu te darei o dízimo. Percebam, a Bíblia em Gênesis diz que Abraão devolvia o dízimo, e a Bíblia também diz em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que Jacó era fiel na devolução dos dízimos, já no primeiro livro da Bíblia. Mas, queridos, o dízimo era destinado para a tribo sacerdotal. Mas no tempo de Melquisedeque não existia a tribo sacerdotal. Ainda. Não existia a tribo de Levi. Ainda. Agora vamos ver outra informação que a Bíblia nos dá de Melquisedeque. Está em Hebreus capítulo 7. Abra sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 7, os versos 1 a 3. Hebreus capítulo 7, versos 1 até o verso 3. Hebreus capítulo 7, versos 1 até o verso 3. Todos acharam? Vamos ler. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, rei de paz, vendo aí? Este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo,
e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Verso 2: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente ele é, por interpretação, rei de justiça, porque Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Os nomes têm significados. Tem pai que dá nome para o filho sem pensar no significado. E tem significados feios, terríveis, que não deveriam ser usados. Porque cada vez que você chama aquela criança, está dizendo que ela tem aquele defeito. Porque o nome tem um significado de defeito, de defeito de caráter, defeito físico. Então, queridos, deveríamos pensar muito bem antes de dar os nomes para os nossos filhos, para que fossem nomes que exaltem a Deus. Eu louvo a Deus porque meus pais me deram o nome de Samuel. Porque todo nome que tem El, tem Deus no meio. Porque El, E-L, é um nome atribuído a Deus. Samuel quer dizer aquele que é ouvido por Deus. Cada vez que a minha mãe me chamava Samuel, ela estava dizendo: você que é ouvido por Deus, vem aqui, faça isso, faça aquilo. Samuel, você que é ouvido por Deus, faça aquilo. É uma bênção. Cada vez que você pronuncia o nome, você pronuncia uma bênção e não uma maldição. Melquisedeque quer dizer o quê? Rei de justiça. Rei de justiça. E por que ele era rei de paz? Porque era rei de Salém. E Salém quer dizer paz. Quando você diz Shalom, está dizendo paz. Shalom vem de Salém, paz. Rei de paz. Então diz aqui, o verso 2: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, que primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Está aqui, o que eu estou falando está escrito na Bíblia. E o verso 3: agora vem a coisa mais difícil. Por isso o professor achou que Melquisedeque era o Espírito Santo, exatamente por causa desse verso. Esse verso diz o quê? Que Melquisedeque não tinha o quê? Pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. O Filho de Deus tinha um pai terrestre? Quem gerou o Filho de Deus? Espírito Santo. Tinha uma mãe terrestre? Tinha uma mãe terrestre? Lógico. Ele nasceu, o Filho de Deus? Sim ou não? Nasceu? Ele morreu? Aqui diz que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Então Melquisedeque também tinha uma mãe, ele também nasceu, e ele também morreu. Mas aqui diz que Melquisedeque não tinha pai, sem mãe, sem genealogia. O que quer dizer isso? Porque os sacerdotes tinham que provar que eram sacerdotes pela genealogia. Se os sacerdotes não pudessem provar que o pai e a mãe dele eram da tribo de Levi, eles não poderiam trabalhar como sacerdotes no templo. Agora, Melquisedeque não podia provar que era da linhagem, da genealogia sacerdotal. Por quê? Porque ele viveu antes da tribo sacerdotal. Ele viveu no tempo de Abraão, muito tempo antes de Levi. E Melquisedeque não nasceu sacerdote. Os levitas nasciam sacerdotes. Os filhos de Arão, quando nasceram, já nasceram sacerdotes. Já nasciam por nascimento, por genealogia. Porém Melquisedeque, ele foi escolhido para ser sacerdote não do nascimento. Ele foi escolhido já depois de adulto, e foi escolhido diretamente por Deus. Deus o escolheu para ser o sacerdote, sem pai na genealogia, sem mãe na genealogia,
Na genealogia sacerdotal, Melquisedeque não nasceu e não morreu, porque simplesmente não existe o nome de Melquisedeque na linhagem sacerdotal. Por isso Deus escolheu Melquisedeque para ser sacerdote do Deus Altíssimo, porque o Filho de Deus, quando nascesse da bendita Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, ele seria sacerdote teu e meu, nosso sacerdote, sem ter genealogia sacerdotal. Eu não disse que o Antigo Testamento é a profecia e o Novo Testamento é o cumprimento da profecia? Todas as funções que Jesus exerceria, todo o ministério de Jesus estava profetizado nas profecias do Antigo Testamento. Quando você abre a Bíblia podem ver lá, em Êxodo capítulo 25, verso 8, Êxodo capítulo 25 e o verso 8. Aqui nós lemos, capítulo 25 e o verso 8. Todo o santuário da terra. O santuário da terra era uma profecia. O santuário da terra era uma profecia. Com licença, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Porque a Bíblia está escorregando. Então vamos tirar isso aqui. Obrigado. Desculpe, mas vejam aqui no capítulo 25 de Êxodo, verso 8. E me farão o quê? Um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus mandou construir um santuário. E esse santuário foi dado segundo o modelo de quem? Do céu. Diz o verso 9: conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo. O modelo foi dado por Deus de acordo com o santuário do céu. Foi feito um santuário na terra, um tabernáculo na terra, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. O santuário da terra, irmãos, construído por Moisés, era uma profecia do santuário do céu. Tudo que os sacerdotes faziam no santuário da terra era uma profecia do que Jesus faria no santuário do céu. Para entendermos o ministério, a obra e a vida de Jesus, nós temos que entender o santuário da terra. Tudo é uma profecia. Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista olhou para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque quando Adão pecou, Deus pediu para Adão matar um cordeiro. Quando Abel ofereceu a sua oferta a Deus, ele ofereceu um cordeiro. Sempre era a morte de um cordeiro que simbolizava a morte de Cristo. E no santuário da terra, quando Moisés construiu o santuário, um cordeiro era morto todos os dias, às 9 da manhã, outro era morto às 3 da tarde. Diariamente, um às 9 da manhã, outro às 3 da tarde. O cordeiro, simbolizando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existia uma festa no santuário da terra. Abra sua Bíblia agora em Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23, você vai encontrar a festa que fala do cordeiro. Levíticos capítulo 23. Esta é a festa do santuário da terra. São 7 festas do santuário da terra, que eram festas proféticas. Festas proféticas que apontavam para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo no céu, para a morte de Jesus Cristo no Calvário. Vejam, capítulo 23 de Levíticos, verso 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. A primeira, qual era? No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa é a primeira festa do santuário da terra. E a Páscoa era uma profecia apontando para a morte de Cristo na cruz.
A Páscoa era comemorada no dia 14 do primeiro mês. O primeiro mês deles não era janeiro, era o mês de Nisan, que cai por volta de final de março, início de abril nosso. Cristo morreu exatamente no dia da Páscoa, no dia 14 do primeiro mês do calendário judeu. No ano 31, quando Jesus morreu, o dia da Páscoa caiu numa sexta-feira. Sexta-feira Jesus morreu, mas era o dia 14 de Nisan, o dia da Páscoa. Uma profecia do Antigo Testamento que se cumpriu aonde? Na morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. Amém. Queridos, a festa, veja aqui agora no verso 15, verso 6, aliás, verso 6, capítulo 23, verso 6, diz, aos 15 dias do mês, ou seja, a Páscoa era dia 14, os pães asmos, que era o comer de pães sem fermento, e ervas amargas, pão sem fermento representando o corpo de Cristo, e ervas amargas representando a escravidão de 400 anos no Egito. Eles comiam aquele pão com o fermento, sem fermento, e as ervas amargas, e comiam a carne do cordeiro que foi morto no dia 14. Eles matavam o cordeiro no dia 14 e comiam a carne do cordeiro assada com pães sem fermento e ervas amargas no dia 15. Dia 15 era o dia dos pães asmos. Dia 15 começava a festa dos pães asmos. Existe uma festa no Novo Testamento que é o comer do pão e o beber do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma festa, porque esta aqui era uma profecia. A festa dos pães asmos era uma profecia que apontava para o Novo Testamento, para aquilo que ia acontecer no Novo Testamento. Qual é a festa que Deus, Jesus Cristo, instituiu, onde nós comemos da sua carne e bebemos do seu sangue? A ceia do Senhor. Então, a festa dos pães asmos era uma profecia apontando para a ceia do Senhor. E a festa da Páscoa era uma profecia apontando para a morte do nosso Senhor. E qual é a festa que apontava para a ressurreição do nosso Senhor? É a próxima festa, está no verso 10. A próxima festa era uma profecia apontando para a ressurreição do nosso Senhor. Leia aí, a festa das primícias. Fala aos filhos de Israel, verso 10, e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Quando? E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, ou moverá ao dia seguinte do sábado. Não está falando do sábado semanal aqui, está falando do sábado dos pães asmos. O dia do pães asmos era dia 15. O cordeiro era morto no dia 14. A festa dos pães asmos começava no dia 15 e era feriado, era sábado, ninguém trabalhava. Poderia cair qualquer dia da semana, mas sempre era no dia 15. O dia seguinte aos pães asmos, ao sábado dos pães asmos, era o dia do molho das primícias, de apresentar a Deus as primícias. Eles colhiam os melhores frutos da seara antes de colher a seara. Antes de fazer a colheita, colhiam os melhores frutos e consagravam a Deus. E estas primícias consagradas a Deus representavam a seara. Deus abençoava a seara, porque eles consagraram as primícias para Deus. Quando? Que dia? No dia 16. Vejam, Páscoa dia 14, pães asmos dia 15, primícias dia 16. Jesus morreu na sexta, dia 14, pães asmos começou no dia 15, sábado, e no dia 16, festa das primícias. O que aconteceu no dia 16? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no dia 16 como a primícia dos mortos. Já leram esse verso na Bíblia? Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, que diz que Jesus Cristo é a primícia dos mortos. Ele ressuscitou primeiro, e depois os que são dele vão ressuscitar na sua vinda. Queridos, todas as festas do santuário da terra eram proféticas, eram profecias que iriam se cumprir no Novo Testamento, no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo e no santuário do céu. Agora, queridos, a próxima festa
do capítulo 23, veja aí, a próxima festa, está no verso 15. Capítulo 23 de Levíticos, verso 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, ou seja, desde o dia 16. Eles deveriam contar 50 dias. Estão vendo aí? Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, que era o dia 16, dia seguinte ao sábado, porque o sábado cerimonial dos pães asmos era dia 15, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Contavam 49 dias, 7 semanas, 7 vezes 7, 49, 49 dias. Quando chegava no 50º dia, no dia número 50, era a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes era exatamente 50 dias depois da primícia, que era no dia 16 do primeiro mês. Lembram-se vocês que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que era o dia 16, e ele subiu ao céu no mesmo dia 16, irmãos. E depois de subir ao céu no dia 16, ele voltou à terra e permaneceu na terra mais 40 dias. Depois de ficar na terra 40 dias, ele subiu definitivamente para o céu, lá do Monte das Oliveiras, os discípulos olhando, Atos capítulo 1, verso 8 a 11, diz que os discípulos olhando, Jesus subia ao céu. Ali foi a ascensão de Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição. Mas Jesus subiu ao céu antes, e voltou à terra, e ficou 40 dias aqui. Que dia que Jesus subiu ao céu? No dia das primícias. Lembram-se vocês que Maria foi tocar em Jesus? E ele disse: não me toques, porque ainda não subi ao meu Pai. Lembram-se vocês que depois que ele encontrou-se com os discípulos, e se encontrou com Tomé, aquele duvidoso Tomé que não cria na ressurreição de Jesus, e quando Jesus apareceu, ele disse para Tomé: toque aqui as minhas mãos, toque o meu lado, veja os meus pés. E Tomé caiu de joelho diante de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé viu em Jesus Cristo Deus, adorou. Se Jesus não fosse Deus, ele teria pecado ao aceitar a adoração. Qualquer pessoa que aceita a adoração não sendo Deus, peca. Qualquer pessoa que perdoa pecados não sendo Deus, peca. Mas Jesus nunca pecou, porque ele é Deus. Por isso ele perdoava pecados, por isso ele aceitava ser adorado. Agora, queridos, quando Tomé tocou em Jesus, por que Jesus não disse para Tomé: não me toques, porque ainda não subi ao meu Pai? Por que ele falou isso somente para Maria no dia 16? No dia da ressurreição dele. Por que ele falou para Maria e não falou para Tomé? Para Maria ele disse: não me toques, e para Tomé ele disse: toque as minhas mãos e veja que sou eu mesmo. Por que essa diferença? Porque Jesus subiu ao Pai no dia 16, apresentou diante do Pai aquela multidão que ressuscitou com ele. Lembram-se vocês em Mateus capítulo 27? Mateus capítulo 27, versos 50, 51, 52, 53. Ali diz que Jesus não ressuscitou sozinho, mas uma multidão de santos ressuscitou com ele. E eles subiram ao céu, e Jesus apresentou diante do Pai as primícias dos mortos. Que dia que Jesus apresentou diante do Pai as primícias dos mortos? No dia errado? Será que Jesus se perdeu no calendário? Será que Jesus se perdeu no calendário e acabou apresentando as primícias diante do Pai no dia do Pentecostes? Não. O dia do Pentecostes não tinha nada a ver com as primícias. A festa das primícias era o dia 16, e no dia 16, aquele domingo quando Jesus ressuscitou, ele subiu ao céu e mostrou para o Pai o fruto da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Ele levou com ele para o céu aquela multidão, mostrando: eis aqui as primícias da minha morte na cruz.
comprei-os com o meu sangue, comprei-os com o ouro do meu sangue e a prata das minhas lágrimas. E apresentou aquela multidão diante do Pai, e o Pai aceitou o sacrifício do Filho. E ele voltou para a terra, e agora ele andou 40 dias na terra, aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. E depois de 40 dias na terra, ele subiu ao céu. Essa é a ascensão de Jesus, de Atos capítulo 1, verso 8 a 11. Sendo visto pelos discípulos, ele subiu ao céu, prometendo voltar em breve. Queridos, depois que Jesus subiu ao céu, quantos dias mais demoraram para que o Espírito Santo fosse derramado? Quantos dias mais? 10 dias mais. Atos capítulo 1. Depois que os discípulos viram Jesus subindo para o céu, eles voltaram para Jerusalém. Abram a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos voltaram tristes, não é? Para Jerusalém. Atos capítulo 1. Aqui nós lemos: capítulo 1 e o verso 11 em diante. Capítulo 1, verso 11 de Atos dos Apóstolos: os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, Judas e de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. E quem estava no meio deles? Maria, mãe de Jesus. Não subiu ao céu, ficou com eles, adorando ali. E Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos, os irmãos de Jesus também. E aqui diz, queridos, no capítulo 2, verso 1: cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quantos dias era a festa do Pentecostes depois da festa das primícias? A festa das primícias era no dia 16. Quantos dias depois era a festa do Pentecostes? 50 dias depois. 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, 10 dias depois da ascensão dele, certo? Ficou 40 dias na terra, subiu ao céu. Depois de 10 dias foi a festa do Pentecostes. Essa é a quarta festa. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. É a quarta festa do santuário celestial, irmãos. Profecia. O capítulo 23 de Levíticos é uma grande profecia apontando para o santuário do céu, para a obra e o ministério de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo. E o que aconteceu no dia do Pentecostes? O santuário do céu foi inaugurado. Vocês, quando constroem uma igreja, vocês não inauguram antes de usar? Vamos fazer a inauguração da igreja e consagrá-la a Deus, e aí nós vamos usá-la. O santuário do céu foi inaugurado. O santuário do céu já existia no Antigo Testamento, mas não funcionava. Presta atenção nisso, irmãos. O santuário do céu já existia no Antigo Testamento, mas não funcionava. Mas funcionava um santuário na terra. Quando o santuário da terra foi abolido, quando é que foi abolido o santuário da terra? Quando o véu que separava o lugar santo do santíssimo se rasgou em dois, de alto a baixo. E que hora que o véu rasgou? Que dia? No dia da Páscoa, no dia 14, naquela sexta-feira, quando Jesus morreu na cruz, houve um grande terremoto, e o véu que separava o lugar santo do santíssimo rasgou de cima em baixo. Acabou o santuário da terra, irmãos. Ele só foi destruído no ano 70, mas já não tinha mais valor desde a morte de Cristo. E agora Jesus subiu ao céu para inaugurar o santuário do céu. E foi no dia do Pentecostes, quando ele foi entronizado no céu como nosso sacerdote,
como teu mediador, como nosso advogado. Não existe outro mediador entre você e Deus, só Jesus Cristo. Por isso diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, irmãos, abra sua Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 5, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o verso 5, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o verso 5, aqui diz o quê? Porque há um só Deus e um só mediador. Quantos mediadores existem entre você e Deus, meu irmão? Um. E o nome dele? Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. Por que diz Jesus Cristo, o homem? Porque o Jesus Cristo, Deus, não pode ser mediador. Um anjo não pode ser mediador. Se os anjos pudessem ser mediador entre você e Deus, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, irmãos. Se o Filho de Deus pudesse ser mediador entre você e Deus, sem precisar nascer da bendita Virgem Maria, sem precisar ter que morrer na cruz do Calvário, teria sido muito mais fácil. Mas não pode. Deus não pode ser mediador entre Deus e os homens. Tem que ter um membro da família humana para ser mediador a favor dos homens, diante de Deus. O mediador tem que ser alguém que pertence à família daquele que ele vai defender, por quem ele vai interceder. Por isso Jesus teve que se tornar homem, para defender você, para defender a mim, para ser o nosso advogado, para sentir a dor que nós sentimos, passar a fome que nós passamos, sentir o cansaço que nós sentimos. Quando você fala com Jesus, meu irmão, você não está falando com um Deus desconhecido. Ele é um Deus, mas ele é um homem. Ele é um homem, mas ele é um Deus. E na terra ele viveu como homem, sem usar os seus poderes divinos. Viveu na dependência do Pai. Fazia milagres pelo poder do Pai. Andou sobre as águas pelo poder do Pai. Ressuscitou Lázaro pelo poder do Pai. Como você também pode realizar milagres pelo poder do Pai. Você também pode viver em obediência aos mandamentos de Deus pelo poder do Pai. Não há desculpa para vivermos pecando, irmão. Não há desculpa. Porque Jesus nos ensinou uma vida de obediência ao Pai, submissão ao Pai. Eu vim para fazer não a minha vontade, disse Jesus, mas a vontade do meu Pai. A vontade de quem você faz, meu irmão? Você vive fazendo a vontade de quem? A tua própria vontade ou a vontade do Pai, que deu o Filho Jesus para morrer por você? A Bíblia diz que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Anjos não podem interceder. Para segurar o incensário e colocar incenso no incensário e interceder diante do Pai, diante do trono do Pai, tem um intercessor com incensário de ouro intercedendo e colocando ali incenso. Mas tem que ser alguém da família humana para interceder pelos humanos. Por isso, queridos, abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Vamos ler primeiro o capítulo 7, verso 25. Capítulo 7, verso 25 primeiro. Jesus Cristo não podia ser sacerdote, porque ele era da tribo... Vocês lembram qual era a tribo de Jesus? De Judá. Alguém da tribo de Judá podia ser sacerdote no templo de Jerusalém? Não. Por isso a Bíblia diz que Jesus não poderia ser sacerdote pela genealogia. Mas ele era sacerdote sem genealogia. Mas alguém simbolizou Jesus também sendo sacerdote sem genealogia. Quem no Velho Testamento simbolizou Jesus? Melquisedeque não era Jesus, não era o Espírito Santo, mas era um símbolo de Jesus, que seria sacerdote sem genealogia. Na genealogia sacerdotal, nem Melquisedeque e nem Jesus nasceram e nem morreram.
mas só na genealogia sacerdotal. Certo, irmãos? Agora aqui diz no capítulo 7, verso 25: portanto, falando de Jesus, portanto pode também salvar, mais ou menos. Como é que Jesus pode salvar você? Irmãos, Jesus não faz meia obra. Jesus não faz trabalho incompleto. Jesus, quando entra na sua vida, quando você abraça Jesus como seu Salvador, Ele faz uma obra completa. Ele muda os desejos do coração. Ele muda o seu apetite carnívoro. E você passa a gostar do que é vegetariano. Deus coloca em você o gosto pelo regime, pela dieta alimentar do jardim do Éden, quando nenhum animal morria, e pela dieta alimentar do novo céu e da nova terra, quando animal em nenhum vai morrer, mas você vai se alimentar dos frutos que Deus criou para serem comidos. Então, meus queridos, quando Jesus Cristo entra na sua vida, Ele muda o apetite, Ele santifica os seus olhos para que você deixe de ser malicioso, para que você consiga olhar para uma mulher como Jesus olhava para a mulher, com dignidade e com respeito. Jesus Cristo santifica a sua mente e os seus desejos. Jesus Cristo mexe com a sua roupa, porque Ele muda o seu jeito de se vestir. Você passa a se vestir para cobrir o corpo. Você não mais se veste para mostrar o corpo. Porque das duas uma, ou você se veste para mostrar o corpo, ou você se veste para cobrir o corpo. E Jesus Cristo, quando entra na sua vida, você passa a ser decente, puro, santo. Porque o Espírito Santo que gerou Jesus, ele começa a gerar em você a natureza santa de Jesus. A natureza santa de Jesus é algo precioso que o Espírito Santo dá para você, quando você abraça Jesus como seu Salvador. Por isso a Bíblia diz que você se torna uma nova criatura. As coisas velhas passaram, as novelas passaram, os filmes de Hollywood passaram, a luta de boxe que eu gostava tanto passou. Queridos, Jesus Cristo gera em nós uma natureza semelhante a dele, santa, espiritual, que ama a palavra de Deus, ama a lei de Deus. Por isso diz aqui, Jesus Cristo pode salvar perfeitamente, porque Ele faz tudo isso em você. Muda a cabeça, muda os olhos, purifica os ouvidos, purifica o paladar. Pode salvar perfeitamente. Será que você tem que ajudar Jesus a te salvar? Fazendo penitências? Martinho Lutero fazia penitências. No terrível inverno da Alemanha, era um inverno terrível, ele se deitava numa laje, numa pedra, sem roupa, gelado, como penitência pelos seus pecados. Não, queridos, quem paga pelos seus pecados é o sangue de Jesus. Amém. E o perdão é dado gratuitamente pelo sangue de Jesus. Mas Jesus não só perdoa, Jesus também comunica poder para você deixar de praticar aquele pecado. É isso que Jesus faz. Ele te salva perfeitamente. E o que mais? Os que por Ele se chegam a Deus. Como é que você se chega a Deus? Por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Não tem como chegar ao Pai senão por Jesus. Ele é o caminho. E o verso 26, leia comigo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente. O que mais? Imaculado. Os sacerdotes da terra eram santos, imaculados, inocentes? Não. Por isso os sacerdotes na terra tinham que oferecer sacrifício não só pelo povo, mas tinham que oferecer sacrifício por si mesmos, porque eles não eram santos, imaculados e inocentes. Mas nós temos um sacerdote que é santo, inocente e imaculado, sem pecado. E o que mais diz aqui?
Verso 26, estou lendo. Imaculado, separado dos pecadores. Você acha que Jesus era igualzinho a você? Não, Jesus era igualzinho a mim? Não. Ele nasceu igualzinho, você nasce? Sim ou não? Viu como está dividido? Sim. Jesus nasceu igualzinho, você nasce? Sim. Alguns dizem sim, outros dizem não. Jesus teve pai humano? Não. Você tem pai e mãe humanos? Você nasce pecador? Sim ou não? Sim. Sim. Criancinha que nasce morre? Criancinha que nasce morre? Só morre quem é pecador, irmãos. Criancinha que nasce é pecadora? Está fraco, não é? Criancinha que nasce é pecadora? Porque tem natureza pecaminosa. Salmo 51, salmista Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasço pecador, porque eu nasci de um pai e de uma mãe pecadores. Jesus nasceu de um pai e uma mãe pecadores? Jesus nasceu da Virgem Maria, mas ele não foi gerado por um pai pecador, irmãos. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele nasceu santo, santo de nascimento. Existe alguém na terra, no planeta Terra, que nasceu santo já do ventre da Virgem? Da mãe? Não. Ele é o único dessa espécie. Então, Jesus não é igualzinho a mim, porque ele não nasceu igualzinho a mim. Eu nasço pecador, Jesus nasceu santo. Mas Jesus gera em você uma natureza santa quando você o aceita como Salvador. Amém. Quando o Espírito Santo torna você uma nova criatura, pelo sangue de Jesus, você é perdoado. E você recebe na sua mente, na sua vida, a natureza santa de Jesus, que agora batalha contra a natureza pecaminosa que já nasceu com você. Queridos, Jesus poderia ter pecado, como Adão poderia ter pecado. Adão poderia ter pecado, mas não precisava pecar. Ou vocês acham que Adão tinha que pecar? Não, Adão não tinha que pecar, mas pecou. Jesus Cristo poderia ter pecado, mas não pecou. Decidiu não pecar. É uma decisão. Vocês sabem que pecado é uma decisão para nós adultos? Nós já nascemos com a natureza pecaminosa, mas depois de adultos, pecado se torna uma decisão. Queridos, aqui diz: porque convinha um tal sumo sacerdote que fosse o que? Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais superior, mais sublime do que os céus. Agora o capítulo 8, verso 1, irmãos. Leiam comigo, capítulo 8, verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote aonde? Tal que está sentado aonde? Nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou, não o homem. Então existe o verdadeiro tabernáculo, sim ou não? Existe o verdadeiro santuário, aonde? No céu. O santuário da terra era somente um modelo, era uma profecia, que ia se cumprir no santuário do céu. No santuário do céu, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é um animal, mas é o Filho de Deus, chamado Jesus. No santuário do céu, queridos, as primícias não são feitas porque no santuário da terra as primícias eram molhos, feixes de trigo, de cevada, que eram colhidos e consagrados a Deus. No santuário do céu, as primícias não são de cereais. As primícias são o quê? Seres humanos que ressuscitaram com Jesus, glorificados, estão no céu. Agora, no santuário do céu, queridos, a festa do Pentecostes foi a entronização de Jesus como nosso sumo sacerdote. Agora, depois, queridos, volta agora para Levíticos capítulo 23, irmãos. Vamos para a próxima festa. Nós já paramos na festa número 5, que foi a do Pentecostes. É a 5? Não, né? É a 4. Pentecostes é a 4. É a quarta festa. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. Agora vamos à festa número 5, que está no capítulo 23 de Levíticos, e o verso 24. 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro dia do mês,
tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Qual é esta festa no dia 1º do 7º mês? Festa das trombetas. Festa das trombetas durava 10 dias, tocando a trombeta, acordando o povo de Israel. O acampamento de Israel é acordado cada manhã com o toque de trombetas. Não tinha despertador naquele tempo, irmãos, mas tinha trombeta. E eles acordavam. E quando era tocada a trombeta, no primeiro dia do mês 7º, no segundo dia, no terceiro dia, por 10 dias, eles sabiam: está chegando o dia do juízo. Está chegando o dia do juízo. E nós temos que confessar os nossos pecados. Porque se alguém chegar no dia do juízo sem confessar o pecado, o que seria dele? O que seria dele? Riscado do povo de Deus, para não mais pertencer ao povo de Deus. Terrível isso. Então, queridos, por 10 dias Deus anunciava: está chegando o juízo, está chegando o juízo. E o juízo era no dia 10 do 7º mês. Vejam aí, a sexta festa. A sexta festa é o dia da expiação, o dia do juízo que acontecia. Vejam o capítulo 23, estamos lendo o verso 27. Verso 27, leiam comigo. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia 10 do 7º mês, era o único dia em que o sumo sacerdote entrava onde? No Santíssimo. O único dia que ele entrava no Santíssimo. E quando ele entrava no Santíssimo, ele entrava com o sangue do bode. Ele escolhia 2 bodes. Um bode para representar Jesus, outro bode para representar quem? Satanás. Você pode me perguntar: um bode para representar Satanás? Lógico. Por isso na maçonaria, o Deus deles é representado por um bode, o Deus de chifres. Porque na Bíblia, Satanás é representado por um bode. Queridos, a Bíblia diz, vamos, por favor. Ok, obrigado. Queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, com o sangue daquele bode representando Jesus, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. E lá no Santíssimo ele fazia o quê? A purificação do santuário. Esta festa da expiação é profética, é a festa do juízo celestial. Quando é que Jesus entrou no Santíssimo do santuário do céu para iniciar o juízo celestial? Tem uma profecia na Bíblia que aponta para o dia em que Jesus entraria no Santíssimo para o juízo celestial. É a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. Daniel, capítulo 8, verso 14, diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 22 de outubro de 1844, foi o início do juízo celestial, quando Jesus entrou no Santíssimo. Queridos, as 7 festas eram profecias. O povo de Deus ainda não entendeu muitas delas. As festas do santuário da terra eram profecias para o santuário do céu. Por isso estamos vivendo no dia do juízo. Desde 1844 estamos no dia do juízo. Mas tem mais uma festa. Quando acabar o dia do juízo, vem a última festa, que aqui na Bíblia é chamada de festa da colheita. A festa da colheita está em Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23, leiam aí o verso 34. Verso 34. Levíticos capítulo 23 e o verso 34. Todos acharam? Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos. A festa da expiação, que era o dia do juízo, era no dia 10. A festa dos tabernáculos era no dia 15 do 7º mês. Ao Senhor, fareis esta festa ao Senhor por quantos dias? 7 dias. Então a festa da colheita durava quantos dias? 7 dias. A única festa, irmãos, que está faltando no santuário do céu é a festa da colheita.
todas as outras já se cumpriram. A sexta festa, que é a festa do juízo celestial, está se cumprindo ainda, porque começou em 1844 pelo juízo dos mortos. E quando vai passar para o juízo dos vivos? Quando é que os vivos serão selados pelo selo do Deus vivo? E quando é que os ímpios serão selados pelo sinal da besta? Quando sair o decreto dominical. É o tempo do juízo dos vivos, ainda dentro da festa do juízo celestial. Primeiro o juízo dos mortos, depois o juízo dos vivos, e aí fechamento da porta da graça, meus queridos. Queridos, a última festa será a festa da colheita, chamada festa dos tabernáculos. Quantos dias durava aquela festa? 7 dias. Quantos dias você vai ascender da terra para o céu? Da terra para o céu, você vai ascender rumo a Nova Jerusalém por 7 dias. E você pode me perguntar, que coisa, pastor? Tudo é 7? 7 festas? A última festa 7 dias? Tudo é 7. Deus é o Deus que trabalha em ciclos de 7. E quando Jesus voltar e ascendermos ao céu numa viagem espacial de 7 dias, nós vamos então entrar na Nova Jerusalém, cidade do Deus eterno. Esse é o plano de Deus para a sua vida, meu irmão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre você, que fortaleça a sua fé nesse Cristo, nesse Jesus amado, precioso, tão precioso é Jesus, que eu não troco por nada. Ele é tudo na minha vida. Eu quero viver com Ele para sempre. Amém? Deixe-me orar com você nesse momento. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado por Jesus Cristo, nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, não segundo a genealogia de Levi, mas porque ele foi escolhido como sacerdote por ordem direta do Pai, assim como Melquisedeque. Obrigado por Jesus Cristo ser o nosso sacerdote no santuário do céu. Obrigado pelo sangue do Cordeiro de Deus que nos purifica de todo o pecado. Obrigado, Pai, porque estamos diante da última festa do santuário, esperando a volta de Jesus, esperando a festa da colheita, quando todos unidos vamos ser levados para o céu, para vivermos para sempre com Jesus. Volte logo, Jesus, nos buscar. É o nosso pedido, em teu nome. Amém, Senhor. Amém.